Olá, sou Beatriz Feres, líder do grupo de pesquisa em semiolinguística, leitura, fruição e ensino. Hoje, nosso curta vai falar sobre níveis de construção de sentido textual a partir de um texto de Charrodot de 2001, que fala da competência de linguagem. Vejamos esse exemplo. Aqui nós temos uma tirinha e o simples fato de reconhecermos o texto como do gênero tirinha já cria expectativa naquele que vai interpretar de que haja aqui uma crítica social. Então, o leitor já aciona uma determinada competência para tentar inferir, relacionando texto e contexto, que crítica é essa. Na superfície do texto, é fácil verificar a presença de dois personagens, um soldado e um homem cabeludo que carrega uma cruz, que, na nossa cultura, é facilmente associado ao texto bíblico, à cena da crucificação de Jesus, né? Que havia um soldado, aliás, vários soldados, né? Esse soldado na tirinha, no último quadro, prega acima da cabeça, no homem crucificado, um anúncio de ovos de Páscoa, e que, obviamente, é um fato inusitado em relação ao texto-fonte, mas que na tirinha faz com que associemos a data da tirinha, que é uma sexta-feira santa de 2024, a ação desse soldado de colocar ovos de Páscoa na cruz e o nosso conhecimento prévio. Fazendo essa associação toda, entendemos que a crítica da tirinha está centrada no desrespeito à inversão de valores nessa data. E essa crítica ao consumismo na Semana Santa ainda pode provocar, por fim, uma reação afetiva a partir de uma outra competência, principalmente por parte dos cristãos que podem se sentir indignados com esse exagero do consumo. O que nos ensina, então, Charrodot? Que para o cálculo de sentido de um texto, seja ele qual for, é necessário associar, relacionar vários níveis de construção de sentido e várias competências que compõem a competência de linguagem. Então, quando reconhecemos o gênero e criamos a expectativa de uma crítica social, estamos utilizando um nível externo ao texto, que é o nível situacional. Esse nível situacional exige uma competência situacional que diz respeito à percepção dos interagentes de uma troca comunicativa a partir do que nós já conhecemos sobre interação social. Se é um cartunista que produz o texto, creditamos a ele não só a responsabilidade da crítica que faz, mas também a competência para fazer uma crítica. E do lado da recepção do texto, aquele que interpreta também leva isso em consideração. Esse produtor implicitou nesse texto alguma crítica e eu preciso decifrar, né? Além disso, o contorno circunstancial de uma charge ou de uma tirinha que tem muito a ver com a atualidade, assim como as crônicas o fazem, também nos diz que naquela data de publicação do texto, a crítica, então, seria mais contundente. No nível discursivo, que aciona a competência discursiva, acionamos, tanto na produção quanto na interpretação do texto, nossos saberes de conhecimento e de crença. Então, a intertextualidade, o contexto bíblico, a valorização da religião ou o valor negativo do consumismo
e assim por diante. Também o processo discursivo de narrar. Nesse caso, é uma tirinha que conta uma curta historinha. E esse processo discursivo que valoriza um modo narrativo que contém a mostração, né, de personagens no lugar da descrição, porque é uma ilustração, né? Isso tudo é preciso acionar nossos saberes prévios. A competência discursiva depende também de dados externos ao texto. E tudo isso calculado a partir do nível semiolinguístico, que é o nível da materialidade do texto, que exige uma competência semiolinguística para entender a organização superficial do texto, a coesão dos seus elementos, né, que devem convergir para um sentido único, a própria sequência narrativa organizada em quadros, no caso da tirinha, e assim por diante. Então, aquele que interpreta precisa acionar vários saberes, suas competências e associar ideias. Espero que essa explicação tenha sido proveitosa.